Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje a aula 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Vamos orar então. Pai querido, somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Nos abençoa nesse dia, Pai, e nos faz realmente entender qual é o Teu propósito para nós, para a nossa família, para que nós possamos realmente, Deus, ser considerados, ser vistos pelas pessoas e reconhecidos como família bendita do Senhor em todo o tempo. Muito obrigado por esse tema, muito obrigado por essa lição de hoje. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Lembra desse homem? Abraão. Um homem chamado amigo de Deus. Um homem que, apesar de tudo que ele fez, ele conseguiu ser chamado por Deus como amigo de Deus. Que interessante, porque Abraão teve erros, Abraão teve acertos, nós falamos disso no ano passado. Lembra lá da história dele com Sara, da forma como eles tiveram lá os 2 filhos, Ismael e Isaque. Tudo que aconteceu com Abraão, é muito interessante você pegar o livro de Gênesis, ler a história de Abraão de novo, ler a história de Isaque, para você entender, porque o nosso tempo na escola dominical ele é muito rápido. São 15 minutos para falar de tudo que a gente gostaria de falar. Então faça isso, leia o livro de Gênesis, a história de Abraão, de Isaque, para você entender de onde vem realmente tudo isso que temos tentado passar para vocês. Vamos lá para o texto da lição. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Não sei se você se lembra da história, como que Abraão mandou que o servo dele buscasse uma mulher da sua parentela. Abraão fez aquele homem jurar, botar a mão debaixo da coxa dele. Depois você lê lá em Gênesis isso. E Eliezer foi buscar Rebeca. Rebeca foi escolhida por Deus, mas Rebeca era estéril. E aí fala que Isaque orou por ela. E essa oração foram 20 anos. Mais tarde a gente vai ler aqui no livro de Gênesis, que demorou para que Deus pudesse responder essa oração. E olha que interessante. Os filhos lutavam no ventre dela. Então, debaixo de tudo isso, amados, saber que Deus está deixando você conceber, o pai vendo que orou, a mãe orou, ela orou a Deus porque ela estava aflita. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E olha a resposta de Deus para ela. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Imagina essa mulher, como é que ela pensou, o que ela imaginaria que estava acontecendo depois da resposta de Deus. Primeiro sentindo que os meninos estavam brigando no ventre dela, o feto ainda brigando, como pode isso? Mas havia um propósito muito maior em tudo isso. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, está vendo aí, ó? Quando Rebeca lhes deu a luz. E nós temos então Jacó e Esaú, 2 homens diferentes, 2 homens amados por Deus, 2 homens escolhidos por Deus para levar uma mensagem muito maior do que aquela que eles achavam carregar. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E aí sim, vamos ver agora o que vai acontecer por causa disso. Eu tenho 4 filhos. É muito difícil você realmente administrar o amor, a atenção, porque
Está sempre um cobrando, está sempre um falando, porque você fez isso para ele e não fez para mim, porque você ama mais. E isso é normal, mas você tem que tomar cuidado para que isso não parta de você, uma divisão no seu coração da atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está escrito na palavra e nós sabemos que isso é verdade, mas muitas vezes nossas atitudes fazem isso. O exemplo disso é que nós acabamos de ler agora. Havia uma distinção entre o pai e a mãe com relação aos filhos. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o quê? O egoísmo na formação deles. E nós temos que vigiar. Vamos lá para a introdução. Cuidado! Torna-se uma tragédia moral e espiritual quando os pais demonstram a preferência por um determinado filho. É claro que tem filho que é diferente, tem filho que requer mais a sua atenção e ele vem mais para o seu lado. E até nisso nós temos que vigiar. Por quê? Alguns filhos desejam mais o pai, desejam mais a mãe, e nós precisamos tomar cuidado com isso, para que isso realmente não se torne um problema dentro da nossa casa. Cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Muito importante essa palavra equilíbrio. Que mais? A formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para eles, tanto na forma como você ama o Senhor, marido, mulher, como um ama o outro, marido, mulher, os filhos, eles vão se espelhar em nós. Então, cuidado, você está sendo observado o tempo todo, tá bom? O amor de Deus não faz acepção de pessoas, nós já falamos. Cada um de nós tem o quê? Características peculiares e é relevante, ou seja, importante no plano de Deus para alcançar quem? As famílias. Nós somos colocados numa família, nós não escolhemos essa família, mas Deus sabe todas as coisas. Então você é importante na sua família, lembre-se disso. 20 anos se passaram, o tempo da promessa até a realização realmente de Isaac. Isaac e Rebeca teriam filho. 20 anos se passaram, nada pode impedir o agir de Deus. Nossa, Lucas, tinha que corrigir o negócio ali. Eu disse que vim impedir. Eu coloco o negócio em cima. Coloca. 20 anos se passaram e nada pode impedir o agir de Deus. No tempo designado pelo Pai, todos os seus propósitos irão se cumprir em nossas vidas. Deus sabe de todas as coisas. Mostra então qual lado do caráter de Deus? A onisciência. E sabemos que ao declarar a Rebeca, 2 nações, 2 povos, ele tinha o controle de tudo em suas mãos. Lembra do caso agora de Abraão, quando Sara deu Agar para ele, para que ela tivesse um filho e engravidasse? Tudo dependia do comportamento deles. E o que eles fizeram? Eles não creram na promessa como tinha que ser. E era preciso fazer isso. Então, quando nós temos algo de Deus, uma promessa de Deus, tenha paciência, tenha fé, tenha perseverança para que isso se cumpra na sua vida. Amém? Eles não compreenderam que Deus tinha um propósito muito maior para cada um de seus filhos e foram omissos e negligentes com relação a isso. A isso o quê? A promessa de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o amor na família. E se desejarmos construir o amor na família, a disciplina do afeto familiar exige começar com o óbvio. O que é o óbvio? O amor a Deus e o amor ao próximo. Se isso não existir ou estiver em falta, vai ser muito difícil construir um ambiente favorável para que as coisas de Deus se desenvolvam na nossa casa. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de quê? Perfeitamente para a convivência saudável e harmoniosa de uma família cristã. Tudo está escrito. Nós vamos ver depois na carta de Paulo como as mulheres têm que proceder, os homens, os filhos, os servos, as servas, já tem tudo, fora as outras coisas. Tudo que está escrito é para você ler e observar. Se está certo, pratique. Se está errado, não pratique. A Bíblia está escrita para isso.
Esse livro foi deixado nas nossas mãos para que a gente pudesse observar e praticar aquilo que é bom e não praticar aquilo que vemos que está errado. Como Salomão disse por várias vezes, vaidade, vaidade, fiz para mim, ou seja, se alguém já fez e não deu certo, ouça o conselho, tá bom? Vamos lá. O plano colocado em prática por Rebeca demonstra que ela quis se colocar acima do próprio Senhor. Qual o plano? Em fazer com que o filho se disfarçasse e assumisse o papel do outro filho. Isso é muito contrário à promessa de Deus. A bênção precisava vir. E ela tentou enganar Isaac, mas não adiantou. Por quê? Porque Deus a gente não engana. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E fica uma pergunta só para você nesse dia. Valeu a pena tentar enganar o Senhor? Não. Não vale a pena. Vamos lá para a conclusão. Deus deixou para cada um de nós a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Amém? Você é bênção na vida das pessoas? Você pode ser. Você precisa ser bênção na vida das pessoas, principalmente de nossos filhos. Por isso vamos aproveitar esse privilégio. Vamos viver em família. Lembra que eu falei na aula passada? Restaure o culto familiar, restaure o tempo com sua família, na sua casa. Largue um pouquinho o celular, largue um pouquinho o seriado de Netflix, largue um pouquinho as suas coisas e venha para junto da sua família, na sua casa. Você vai ser beneficiado. E olha que Paulo deixa para nós, que conselho maravilhoso para a gente poder encerrar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios capítulo 5. E ele continua, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, olha que interessante Paulo dizendo. Falou primeiro para as esposas, depois para os maridos, para os filhos, agora para os pais. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E ele continua dizendo, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E se eu dissesse para você que Deus tem preferências? O que você falaria para mim? Nossa, que escândalo, que absurdo. O Toninho diz que Deus tem preferências. Tem sim, por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A preferência de Deus é por todos. Deus ama a todos. Deus quer que todos sejam salvos. E nós, o que nós fazemos? Acepção de pessoas. Então, amados, não façamos mais isso. Como senhores, como servos, como maridos, como esposas, como filhos, como irmãos, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e aquele que é nascido de Deus ama. A perfeição de Deus precisa realmente fazer parte do nosso coração. Que o Senhor te abençoe. Lembre-se sempre disso. Medite na palavra, estude a palavra, compartilhe essas aulas com alguém que você acha que pode ser abençoado, para que nós possamos realmente incentivar, avivar dentro de nós a esperança da volta do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus.